Olá, boa tarde. Bom, gente, hoje tá muito quietinho aqui, né? Diferente dos vídeos anteriores. O Gabriel tá lá embaixo, na casa da avó. O Lucas tá dormindo, tirando a sonequinha da tarde. Agora são 2h25 e hoje, em especial, de manhã, o Senhor me trouxe à memória uma das estratégias que me ajudou a vencer algumas dificuldades que eu tinha na minha casa, no meu casamento. E uma coisa foi puxando a outra, eu já vinha, né, com esse comprometimento de fazer alguns vídeos dando sequência, né, um dando sequência ao outro. E no vídeo anterior, para quem assistiu, eu falei muito sobre olharmos para os nossos filhos, entendendo que a palavra, ela nos purifica, né? Então, quando a gente transborda nos nossos filhos, quando a gente sente raiva, quando a gente é uma mãe horrível, uma mãe má, que a gente não gostaria de ser, mas porque nós aprendemos assim, né? Nós viemos de uma cultura de autoritarismo, que não é autoridade, não é até a autoridade que nós aprendemos na nossa cultura é uma autoridade errada, não é uma autoridade bíblica. Então, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por termos tão impregnado em nós essa cultura de desrespeito às crianças, de uma educação violenta, não só de violência física para corrigir, para ensino, mas de violência verbal também, né? Nós aprendemos a termos muito grito na nossa educação, né? Nossos pais, nossas mães gritavam muito, isso vem dentro de nós com muita força, e quando a gente vai educar os nossos filhos, isso sai da gente, né? E que a palavra, ela nos purifica, né? Então eu iniciei lá naquele vídeo 2 falando de 1 João, capítulo 4, versículo 19 e 20, né? Onde ele fala: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, muitas coisas as crianças fazem porque são crianças, e a gente vem e sente uma ira tão grande, a gente transborda errado, porque nós aprendemos assim, né? A ira, o ódio vem, né? E a gente precisa levar isso para o Senhor em oração, e precisamos nos encher da palavra para que a gente venha ser purificados, né? Porque o Senhor está falando aqui, quem ama, os nossos filhos, eles são filhos, mas eles são nossos irmãos, né? Eles são o próximo mais próximo da gente. Quando o Senhor fala assim, amar o próximo como a ti mesmo, né? O próximo, o irmão, né? Os nossos filhos, os mais próximos da gente são os nossos filhos, os nossos maridos, aqueles que convivem com a gente, né? Então a gente fica num hábito, às vezes, muito grande de, quando se referir a irmão, a próximo na Bíblia, a gente pensar no irmão da igreja, a gente pensar no irmão que está fora da nossa casa, pensar no vizinho, mas essas pessoas que convivem com a gente, os nossos filhos, os nossos maridos, né, ou outras pessoas, talvez um avô, uma avó que more junto, né, são o nosso próximo mais próximo, são os nossos irmãos, porque eles também são filhos de Deus. Então, quando a gente sentir ódio, quando a gente sentir ira, a gente precisa cuidar para a gente não transbordar de uma forma que não comunique Jesus dentro da nossa casa, de uma forma que repele mais eles da gente, repele mais eles daquilo que a gente quer comunicar, que é uma casa onde tem um governo cristocêntrico, onde existe um governo diferente do governo que está lá fora no mundo, certo? Então, eu queria hoje abrir esse papo, né, com um versículo, e vou tentar ser breve, não passar de 20 minutos, para que a gente possa falar sobre mais um aspecto muito importante, né? E hoje eu vou reforçar o que eu falei na semana passada, retrasada, não sei, do vídeo 2, sendo que dessa vez eu vou trazer uma abordagem mais da vida prática, ok? Sobre a leitura da palavra, sobre nos enchermos da palavra, tá bom? Já foi a Rafa? Não, vou fazer uma doação. Tá bom. Então, Gabriel, deixa eu ver aqui. Então, a gente tem aqui ainda no livro de primeira carta de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, quanto mais a gente mergulha na palavra, a Bíblia, ela é uma das simbologias da Bíblia, da palavra, ela é a água que purifica. Então, quanto mais a gente mergulha na palavra, quanto mais a gente domina, quanto mais a gente busca conhecer a palavra, mais a gente vai sendo transformado, nós vamos sendo purificados. O Senhor vai mostrando as nossas fraquezas, vai mostrando os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas fragilidades. E vai tirando de nós pouco a pouco, e vai colocando, enxertando o que é dele, né? A mente de Jesus vai sendo impregnada em nós. Nós vamos tendo a nossa mente transformada, renovada de fato. Por muito tempo, isso é legítimo, não está errado, tá? Mas por muito tempo eu ficava igual uma louca, comprando todo tipo de livro para cada área que o Senhor me mostrava que eu precisava melhorar, que eu precisava abandonar um pecado que eu precisava vencer. E eu ficava comprando livros e livros para poder ler, para poder me ajudar, para poder vencer, para poder romper. Mas chegou um tempo, e hoje eu entendo isso já assim, com muita força, que é a palavra que vai fazer. Não estou dizendo para você não compre livro, muito pelo contrário, compre, se você pode, compre, é bênção. Porque esses livros, eles vão te ajudar, e você vai poder ajudar outras pessoas, não só com o conhecimento adquirido nesses livros, como também transferindo, doando, passando para frente esses livros, tá? Mas o que realmente, de fato, vai nos transformar, o que de fato vai mudar a nossa mente, é a palavra. Essa Bíblia aqui eu ganhei de presente no 2022, mas eu fui aprendendo, né, meios e estratégias de ler a Bíblia, porque primeiro o Gabriel era pequenininho, meu filho, que hoje está com 8 anos, e eu achava que eu precisava ter silêncio, eu precisava ter um momento com Deus, um ritual, até que um dia, eu ficava esperando ele dormir para eu poder ler a Bíblia, até que um dia o Espírito Santo ministrou meu coração que eu precisava vencer isso, que eu precisava conseguir ler com ele acordado, com ele fazendo bagunça, com brinquedos espalhados, porque o perfeccionismo é uma área que o Senhor trabalhou muito em mim. Eu era muito neurótica, então eu tinha que estar com tudo limpo, tudo, criança dormindo, tudo arrumado, para eu então sentar plena, linda, maravilhosa, para ler e desfrutar de Deus. E o Senhor foi me ensinando que não importa o que esteja externo, o que importa é o nosso coração e a nossa mente estar ligada com Ele. Então eu fui fazendo esforço para aprender, mesmo com a casa bagunçada, com um brinquedo espalhado, com criança brincando, eu consegui estar ali concentrada, recebendo, entendendo, ruminando, refletindo, mastigando aquela palavra que eu estava ali com ela diante dos meus olhos. Só que quando o Gabriel veio, eu já tinha um hábito já de ler a Bíblia, né? E eu descobri que eu não conseguia ler com criança, com bagunça, com barulho. E o Senhor foi me levando a aprender a ler mesmo diante desse ambiente, mesmo diante dessas circunstâncias. Mas antes dele nascer, né, eu queria muito ler a Bíblia, e eu não tinha o hábito, e eu não conseguia ler a Bíblia todo dia. Então eu fui começando aos poucos. E uma das ferramentas que eu usava era esses livrinhos assim, de devocionais. Esse aqui é o que a gente está usando esse ano, a gente ganhou de uma amiga, ele já foi usado e veio na sacolinha de livros que ela me deu, e eu peguei pra gente usar esse ano. Mas eu comprava sempre do Pão Diário, que é muito bom. Eu amo aqueles devocionais em livro de devocional. Eles são até menores, eles são pequenininhos assim, são menorzinhos que esse, do Pão Diário. Então tem um dia, cada dia do mês tem um versículo e tem uma meditação em cima daquele versículo, tá? Então, até eu conseguir adquirir o hábito de fato ler a Bíblia, meditar na Bíblia, esses livrinhos foram sendo os primeiros tijolinhos nessa construção de adquirir o hábito de ler a Bíblia. Hoje eu tenho o hábito de ler a Bíblia de manhã, faço devocional com os meninos com esse livrinho aqui às vezes, mas eu tenho o hábito de ler Provérbios de manhã na Bíblia,
para eles me verem com uma Bíblia lendo. Isso foi algo que o Senhor uma vez ministrou muito no meu coração, que os meus filhos precisavam me ver lendo a Bíblia, eles precisavam ver a mamãe lendo aquele livro de Deus, né? E à medida que eles vão crescendo, eles vão entendendo que eu sempre vi minha mãe buscando conhecer aquele livro, conhecer aquele instrumento do Senhor, a palavra do Senhor, né? Isso também foi algo que o Senhor falou comigo uma vez. Então, a gente precisa ter esse movimento de nos esforçar para ler a Bíblia, para gostar de ler a Bíblia. Hoje eu leio de manhã nesse formato, né, de papel, de Bíblia mesmo, e à noite, quando o Lucas está amamentando, tá para dormir, ou depois que ele dorme, eu leio no aplicativo, faço as marcações dos versículos que saltam mais aos olhos, que me marcam mais, eu faço com um marca-textozinho do próprio aplicativo, né, e fico, a leitura da Bíblia é a minha última ação antes de dormir, né, enquanto ele está amamentando, eu tô às vezes no Instagram, às vezes eu tô fazendo leitura de algum material, mas quando eu vejo que o som tá agarrando, aí eu pego e medito no capítulo, né, e depois eu vou dormir, né, e é muito importante, porque não sei vocês, mas hoje a ciência já comprova isso, né, mas quando eu era pequena, minha avó falava assim, pra eu estudar, estuda a matéria antes de dormir e põe o livro debaixo do travesseiro pra você não esquecer, e eu fazia isso quando eu tinha provas, né, minha avó me ensinou dessa forma, mas hoje existe já comprovado cientificamente que aquilo que você ouve e lê antes de dormir, aquilo é processado e entra mais, né? Fica mais guardado na sua memória. E então eu adotei esse hábito. E quando eu comecei com os livrinhos, né, de devocionais, essa Bíblia aqui foi uma Bíblia que eu tive de 2006 até 2014. 2006 a 2014, tem o Inário Cristão no final, tá com muitas páginas soltas, tá bastante gasta, e foi a minha primeira Bíblia que eu comprei, né, eu usava antes Bíblia emprestada que eu tinha, assim, de tias. Aí quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma Bíblia pra mim, comprei essa daqui com o Inário, porque da igreja que a gente tinha muito hábito de cantar hinos do Asaf Borba, hinos do Inário Cristão, né, Igreja Cristã Antioquia. E em 2015 eu adotei essa daqui, que eu já tinha alguns anos, mas a minha já estava muito ruimzinha, aí eu passei a usar essa daqui, ela era linda, ela tinha uma capa, isso aqui parecia um couro, e também ficou bastante detonada de tanto uso. A Bíblia de Estudo, muito legal, a Bíblia de Estudo Plenitude. E quando eu decidi que eu queria ler a Bíblia inteira em um ano, né, eu sempre tentava fazer, ainda com essa Bíblia aqui, eu sempre tentava fazer a leitura bíblica em um ano inteiro e eu nunca conseguia. Aí quando foi em 2017, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou no meu tempo. Cada vez que eu pego um livro, vou ler ele todinho. Depois que eu ler ele, independente de ser Novo Testamento ou Antigo Testamento, depois que eu ler ele todinho, eu vou pintar ele de alguma cor, pra eu saber que eu já li ele inteiro e parto pra outro. Então aqui, não vai ter aqui, mas aqui tinha uma outra paginazinha aqui na frente. E ao ver se você pega pra mamãe ali no mural ali da cozinha, um papel que caiu daqui, ó. É um papel que tem a lista de livros da Bíblia. Ó, leva lá pra você ver, um papel parecido com esse aí. Aí ali onde fica a lista, né, de livros da Bíblia, eu lia, vou ler Hebreus. Aí eu lia Hebreus todinho, aí eu pintava de uma cor. Agora eu vou ler Mateus. Aí eu começava a ler Mateus e quando eu terminava eu pintava de outra cor. E assim eu fui. Quando foi um dia eu vi que estava todos já coloridos e que eu já tinha lido a Bíblia inteira. Então, em 2017. Aí dali pra cá eu passei a zelar para eu ler a Bíblia toda. E hoje eu levo em média 2 anos. Mas a Bíblia, ela tem esse poder, né, de nos transformar, de transformar a nossa mente. E eu queria muito deixar essas ideias para vocês, né, do livrinho de devocional, para você ir adquirindo o hábito,
de você fazer a marcação, se você não conseguir seguir aqueles cronogramas igual eu não conseguia, aqueles cronogramas de ler a Bíblia um ano inteiro, você marcar com uma canetinha, com um lápis, o livro que você leu e você ir no seu tempo, tá? Fazer o uso de aplicativo no celular, porque depois que você termina... Tá, obrigada. Depois que você termina de ler o capítulo, né? Li o capítulo 6, aí marcar como lido. Você aperta o botãozinho e fica lá marcado como lido. E depois você tem como ver pelo aplicativo, né, quanto por cento você já concluiu da leitura daquele livro. E é muito bacana você ir vendo assim, o seu avanço. E isso vai te dando motivação para ler mais e mais, para você concluir logo toda a leitura da Bíblia, né? E versículos pela casa. Eu não tenho fotos, não tenho como mostrar fotos, mas assim, eu tinha e ainda tenho o hábito de escrever, de ter versículos em pontos estratégicos. Então, quase que em cada canto dessa casa tem versículo. Eu tenho um quadrinho que fica ao lado da televisão. Pega aí pra mim, por favor, Bel. Esse quadrinho, depois eu conto a história dele, mas esse quadrinho aqui, eu escrevo um versículo pra ser assim, eu leio a Bíblia todo dia. Então, na segunda-feira, eu seleciono um versículo da minha leitura e ponho aqui para ser o versículo da semana. Ele fica ali do lado da televisão, esse quadro. E, de vez em quando, eu tô fazendo as coisas aqui na sala e tô passando o olho no versículo. É desse jeito. Aí, tem um no quadro que não é alterado, é um versículo de sempre, que é um versículo que está em Isaías, se eu não me engano, Isaías 58, que fala que você será como um jardim bem regado, como fonte cujas águas nunca faltam. Na entrada ali no hall, né, da entrada ali da chegada, a gente tem um quadro com o versículo de Salmo 121, que fala, o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. No nosso quarto tem 2 versículos, tem um versículo que estava no nosso convite de casamento, que é tudo que o Senhor faz durará para sempre, está lá em Eclesiastes 3, se eu não me engano. E o versículo de Josué, onde Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tá? E na cozinha tem um mural, um painel, que eu escrevo os versículos de acordo com as minhas batalhas interiores. Então, às vezes, algum medo que eu tô sentindo, eu vou lá para um versículo, escrevo com caneta piloto lá no quadro, e fica lá um versículo sobre vencer o medo, sobre não termos medo, né? Atualmente tem um versículo lá, de que o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, de ousadia, de amor e de equilíbrio, né? Porque eu tô passando por uns processos onde eu tô vencendo muitos medos. Esses vídeos é um medo que eu tenho vencido, né? De expor, de falar para pessoas, meio que de pregar, que eu não sei pregar. Então, o Senhor, Ele nos dá essa palavra, as palavras, as promessas, né, que tem muitas promessas na Bíblia para nós, para a gente vencer a nós mesmos, né, para nós nos purificarmos. O Senhor, Ele não quer que o povo dele seja um povo medroso, um povo tímido. Não, Ele quer que a gente avance, que a gente cumpra a nossa missão, que a gente cumpra o nosso chamado, o nosso propósito. E não é de agora que Ele vem falando ao meu coração para eu ministrar em mulheres, né, modernas, cristãs, mas que têm dificuldade dentro do lar de achar que vão mudar. Eu não consigo, eu surto, eu bato, eu grito, eu nunca vou vencer. Não, você vai conseguir. Continue, não desista. Não desista do processo. Não é da noite pro dia, mas o reino de Deus é tomado por força, por violência. Você vai conseguir. Não desista, permaneça lutando, permaneça orando, permaneça lendo a palavra, permaneça buscando o Senhor, se consagrando ao Senhor, porque o seu lar vai ser um lar de paz, o seu lar vai ser um lugar de tranquilidade, um lugar seguro para que os seus filhos tenham um pedacinho do céu na terra, para que os seus filhos sejam flechas afiadíssimas nas mãos do Senhor. O que nós vencemos, os nossos filhos não precisarão lutar. Né? Tem uma frase do Luiz Hermínio onde ele diz, né, eu ando, meus filhos correm, meus netos voam. Não sei se é dele, mas foi dele que eu ouvi a primeira vez e isso me marcou muito. Então, o que você está vencendo hoje, os seus filhos não vão precisar, em nome de Jesus, porque você já venceu, porque você pegou o valente pelo pescoço e lançou no chão e pisou na cabeça do diabo, pisou na cabeça do maligno, tá bom?
Então tem essa estratégia, né, de versículos pela casa, porque quando você está ali, você medita, entra pelas janelas dos olhos, né? Lembra, os olhos são janelas da alma. Então você lê aquele versículo ali, seu espírito é alimentado, seu espírito é fortalecido, né? Porque o alimento do nosso espírito é a Bíblia, é a palavra. Então você mesmo, eu não senti nada de diferente. Não importa, não precisa sentir, não é nem para sentir. Porque o teu espírito está recebendo o alimento, é alimento sólido, para você viver mais um dia com a graça, com a plenitude do Senhor, com uma porção, né, de literalmente graça de Deus. Né? O que é a graça do Senhor? É uma força extra que Ele te dá para você andar mais uma milha, para você seguir, para você conseguir levar aquela sua responsabilidade, aquela sua missão, que às vezes está tão penosa, está tão difícil, você acha que não vai conseguir, que você acha que você não vai dar conta, mas o Senhor vem, te fortalece, te levanta, né? Lembra disso. A palavra do Senhor, ela te purifica, ela te levanta, ela te fortalece, ela vem com graça. Então, a sua casa, ela vai ser esse pedacinho do céu. Em nome de Jesus. O vídeo já está chegando em 21 minutos, então eu vou só pegar ali o negocinho da Bíblia para poder a gente fazer uma oração. Todos os livros, cada um com uma corzinha, porque à medida que eu lia, eu pintava com lápis de cor, primeiro que estava ao meu alcance, só para eu saber que já tinha lido ele inteiro. Não era uma sequência, era de acordo com as minhas demandas, minhas necessidades, mas depois que eu lia ele, eu não voltava mais nele. Claro que lia de vez em quando sim, mas o foco era ir para um outro, terminar aquele outro, até eu ler toda a Bíblia. Então hoje eu sei que eu não consigo, se eu for pegar um programa de ler a Bíblia em um ano, eu vou correr muito e eu não gosto de ler correndo. O meu tempo de leitura bíblica para ler a Bíblia inteira é de 2 anos. Mas o que eu queria muito deixar para você é, não fique acomodada de que eu não consigo, eu não sei, eu não consigo. Não, comece de alguma forma, comece do seu jeito, mas comece, busque esse lugar de aprender a ter o hábito, de ser automático, de todos os dias você ler a Bíblia, de você não conseguir passar um dia sequer sem ter desfrutado de um tempo na leitura da palavra. Às vezes eu queria fazer de um jeito muito áureo, sabe? Assim, um silêncio, casa arrumada, criança dormindo. E eu não lia a Bíblia, sabe? Eu ouvia louvores, eu me alimentava espiritualmente de outras formas, eu ficava falando com Deus, orando, lavando louça, limpando a casa, mas ler a Bíblia eu não conseguia ler, porque tinha que estar de um jeito perfeito. E o Senhor, Ele me ensinou e me levou a aprender a ter esse tempo com Ele, mesmo com bagunça, mesmo com criança gritando, brigando, barulho, né? Porque casa com criança tem barulho. Então, eu consigo hoje me desconectar e consigo estar ali ouvindo, aprendendo, mesmo com as crianças fazendo barulho, brinquedo, enfim. E o Senhor, Ele quer nos ensinar cada dia mais a desfrutar da presença dEle, independentemente das circunstâncias do lado de fora, tá bom? Eu vou fazer uma oração, deixar para você esse versículo, né, novamente, de 1 João 3, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, porque de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A gente está aqui para santificação, a gente ainda não é, mas a gente vai conseguir vencer algumas coisas. A perfeição completa vai ser só quando Ele voltar, mas até lá, lembra 1 Tessalonicenses 5:23? A gente vai passar por processos para a nossa purificação, para vir para fora, para a gente ver as impurezas, para vir para a superfície as impurezas e a gente se colocar aos pés do Senhor em oração. Senhor, eu tenho isso, eu tenho essa característica, eu tenho esse pecado. Me purifica, me ajuda a vencer e aceitar os processos.
né? Se você ver os vídeos anteriores, você vai entender um pouco do que eu tô falando. São os processos que vai nos levar a fazer escolhas de atitudes diferentes. E a cada atitude diferente, a cada escolha certa, a cada escolha acertada, sabendo que aquela escolha tá me custando, mas tá agradando o meu Pai, a gente vai sendo transformado. E um dia, uma hora chega, onde não vai ser mais com força, vai ser o seu natural. Não vai mais fluir de um lugar de esforço absurdo, de força, de sofrimento, de dor, de sacrifício. Não vai mais. Vai ser natural. E você vai se alegrar com o Senhor. O Espírito Santo vai te trazer a memória. Eu iniciei o vídeo falando sobre isso, né? Sobre algo que o Senhor me lembrou. Foi um quadro de Jerusalém, no período de 2018, que a gente enfrentava muitas lutas, muitos problemas em casa, no casamento. E o Senhor me instruiu a fazer um quadro com a foto de Jerusalém. E aí eu mandei fazer um quadrinho para que eu lembrasse Jerusalém, lugar de paz, minha casa, minha Jerusalém. E eu declaro isso sobre a sua casa, lugar de paz, sua casa, Jerusalém, sua casa, pedacinho do céu, em nome de Jesus. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por esse tempo. Abençoa a mente, abençoa o coração dessa irmã que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, que ela receba essa palavra, que o Senhor transforma, que o Senhor nos transforma, que o Senhor age primeiro em nós, para que possamos transbordar, que o Senhor nos modifica sim. O mundo diz que não, mas nós podemos e nós somos transformadas pelo poder do Teu Espírito, que habita em nós, pelo poder da Tua palavra. Eu oro para que cada uma, Senhor, dessas meninas, dessas mulheres que estão assistindo, venham adquirir o hábito, venham a desfrutar, Senhor, de leitura da Tua palavra diariamente, venham amar a Tua palavra, venham ter fome e sede da Tua palavra cada dia mais e mais, Senhor, que elas venham ser cheias para transbordar, Senhor, cheias para transbordar, para não ficar só nelas, mas arrastar, Senhor, seus filhos, seu marido e todos que conviverem com elas de perto e depois os de fora, os de longe, para que por onde elas passem, elas possam ser, Senhor, a Sua luz passando, as pessoas possam sentir a Sua presença, o Seu amor, a Sua luz, a Sua alegria sendo exalada, Senhor, o bom perfume de Cristo na vida dessa irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa tarde.